narcisistas, tá? Eu tenho recebido um considerável feedback sobre esse nosso tema. Dentre eles são, vamos dizer, apontamentos de casos, né, onde pessoas apresentam uma determinada situação que fora estimulada por aquilo que a gente vem conversando nas últimas lives. E ali eu vou dando uma melhor na medida do que vai me sendo possível, né, eu vou tentando dar um melhor direcionamento, de modo que a partir desse feedback que eu recebi, ainda que a gente já tenha dado uma delimitação para isso que nós estamos falando, eu vim hoje aqui um tanto quanto comprometido a tentar delimitar melhor esse tema sobre as mães narcisistas, né? Não sei se vocês estão lembrados, se eu não me engano, ainda na primeira live, nós podemos pensar, pelo menos didaticamente, em dois aspectos. Em primeiro lugar, narcisismo existe em todos nós, embora em graus diferentes, ok? O narcisismo, ele tem estrita relação com a concepção de eu. E ele, inclusive, em medida equilibrada, ele tem uma forte contribuição para a construção do amor próprio. O narcisismo, ele é uma energia voltada para a preservação e a admiração do próprio eu. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente vai partir. O segundo aspecto é que, em termos de narcisismo, a gente precisa entender ele como um amplo espectro, onde dentro de um espectro a gente vai ter uma multiplicidade de nuances, onde cada pessoa ela vai apresentar um nível nível de narcisismo, cujo resultado final pode ser funcional ou patológico, ok? Então é como descobrir a pólvora em cima daquilo que nós estamos falando aqui, de repente recortar determinados detalhes de características que a gente está trabalhando aqui e sair taxando aí fora uma série de mães sob o cunho de serem narcisistas, quando na verdade, numa análise mais minuciosa e criteriosa, nem de longe elas fechariam o quadro, ok? Porque o que nós queremos falar aqui sobre narcisismo não é aquilo que perpasse a pessoa pelo que poderíamos considerar normal e que aponta a pessoa para um quadro funcional, onde não chega ao ponto de deteriorar relacionamentos, de provocar rupturas, traumas e até situações mais drásticas, tanto para ela mesma quanto para os envolvidos na relação com ela. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar aqui como a ideia de mães narcisistas é dentro do espectro do narcisismo, porém já naquele nível que gera notório comprometimento, ok? Então vão ter esses dois aspectos que a gente vai precisar entender, tá? Porque vocês vão ter mães mais instruídas, menos instruídas, vocês vão ter mães traumatizadas, vocês vão ter mães dentro de um cenário extremamente atípico, como por exemplo, uma mãe que acabou
que acabou ficando sozinha na responsabilidade de mais de um filho, tendo que trabalhar e cumprir uma multiplicidade de papéis, você não pode pressupor que uma pessoa dessa tenha um temperamento completamente uniforme, né, de um monge tibetano, né? Não, né? O temperamento vai oscilar mais, né? É possível até que essa pessoa precise de uma ajuda psicológica, precise de apoio de amigos, seja necessário um envolvimento junto ao cultivo de uma espiritualidade saudável, mas as escorregadelas, né, as fraquezas, os percalços que podem ser gerados, eles não necessariamente configuram uma mãe narcisista. Em falar em narcisismo, simbolicamente, uma personagem que eu acredito que a maioria dos que estejam aqui me ouvindo possuem conhecimento, é a madrasta da Bela Adormecida, né? Ela compõe aqui pra gente um arquétipo útil desse narcisismo absolutamente perverso e disfuncional que pode se estabelecer na relação entre quem cuida e quem é cuidado, entendeu? E nessa interação você não só constata uma ausência de empatia, mas como também a presença mórbida de um prazer que ela tem em perceber o sofrimento daquele outro ao qual ela cuida, ok? É aí que vai entrar o lado obscuro do narcisismo, porque é uma pessoa que vai adquirindo satisfação na desgraça de quem ela cuida, porque é justamente esse fracasso e essa desgraça que afirma o poder e a importância dela sobre essa pessoa. Temos aí uma relação narcisista que, pelo incrível que pareça, pode se formar entre mãe e filhos. Inclusive, isso está sendo alvo da nossa ponderação, porque, por exemplo, até quando um narcisismo se estabelece entre pai e filhos, ou entre marido e mulher, ou entre esposa e marido, eles não são tão destrutivos do ponto de vista do chacoalhamento da estrutura psíquica íntima quando ele surge numa relação entre mães e filhos, o que só faz afirmar a importância e o peso que esse papel e que essa personagem, enquanto mãe, tem na vida de um filho, do desenvolvimento psíquico e físico de uma criança. Por exemplo, para além dessa imagem que nós utilizamos aqui apenas como uma alegoria para demonstrar o que eu estou querendo dizer como mãe narcisista, eu vou falar para vocês acerca daquilo que desde 1951, através de um médico inglês, foi denominado como Síndrome de Munchausen, né? A Síndrome de Munchausen, ela é caracterizada por uma simulação perpetrada por uma pessoa de doenças e de enfermidades e de limitações, e com uma qualidade tal que ela consegue prolongar internações, ela consegue prolongar tratamentos, ela consegue acesso a medicamentos, ela consegue se fazer tão convincente que ela inclusive persuade médicos experientes, até que pelo andar da carruagem, né, pela análise, né, do conjunto dos exames que são realizados, é que vai se chegando à conclusão
de que não se está lidando com uma doença de fato, mas uma doença fictícia, ou factícia, né, como também pode se dizer. Ou seja, é uma doença que é fato para a pessoa, para a subjetividade da pessoa, mas não na realidade. Agora, qual o diferencial da síndrome de Munchausen? Porque a princípio você estaria me ouvindo e dizendo, mas Felipe, isso não seria hipocondria? A diferença da síndrome de Munchausen é que ela faz esse procedimento visando, ela tem um objetivo. E o objetivo dela é adquirir alguma vantagem. O seguro social, pensão, a atenção, a obter algum tipo de ganho e de benefício do meio social onde ela está inserida. Ok, mas aí você perguntaria, Felipe, mas onde necessariamente entra o que você gostaria de exemplificar acerca das mães narcisistas nesse tema aí? Não é nem necessariamente na síndrome de Munchausen em si, mas por aquilo que se derivou a partir dessa síndrome e passou a ser chamado de síndrome de Munchausen por procuração. Ou seja, a síndrome de Munchausen é a própria pessoa que padece ou que simula o padecimento para adquirir a vantagem. A síndrome de Munchausen por procuração geralmente é a figura de quem cuida do filho e que passa a utilizar o filho como simulação de estar adoecido para ela, enquanto mãe, enquanto cuidadora, obter benefícios, seja da família, seja do Estado. Tiveram, inclusive, alguns casos que ganharam repercussão internacional, como, por exemplo, em 2015, vocês vão me perdoar, eu não vou lembrar o nome dos personagens envolvidos, mas a dinâmica do caso é de uma mãe que passou a vida criando a sua filha, induzindo ela a doenças, alimentando ela precariamente, ameaçando ela psicologicamente, fragilizando ela psicologicamente, procurando fragilizar de outras maneiras com alimentação para que aquela filha estivesse sempre doente, para que ela pudesse obter benefícios do governo, e com isso ela criou uma espécie de meio de subsistência. Só que essa filha chegou na adolescência e na relação com um namoradinho que ela teve, ela foi decifrando o comportamento da mãe, absolutamente doentio, não empático, um prazer narcísico em vê-la sofrer, porque o sofrimento dela era o lucro para essa mãe, e essa adolescente acabou assassinando a mãe. Inclusive essa adolescente se encontra presa até hoje nos Estados Unidos, e esse é um caso polêmico e que dá pano para manga para discussão entre a biomedicina, a psicologia, o direito e um verdadeiro imbróglio em cima disso, porque no final das contas a mãe foi diagnosticada com essa tal síndrome de Munchausen. Uma, inclusive, por procuração, no caso, por procuração. Um caso, inclusive, mais recente, foi aí em 2017, lá em Brasília, onde uma mãe foi flagrada mexendo na dosagem de insulina do próprio filho, mas mexendo de maneira a adulterar a dosagem, e naquilo em que ela foi flagrada, depois foram descobrir que ela já tinha perdido 2 filhos e que foram mortos por causas parecidas, porque tinham problemas derivados também da insulina, né? Os advogados de defesa tentaram criar um álibi apontando ela como sendo vítima da síndrome de Munchausen
por procuração. Nesse caso aí, nós estamos... Isso eu estou explorando apenas um exemplo. Porque o que nós estamos tratando aqui de mães narcisistas, nós estamos tratando a linha do patológico, ok? É daquilo que adquire movimentações mórbidas, onde os envolvidos, eles vão percebendo uma estranha satisfação daquela mãe no prejuízo dele, na derrota dele, sabe? É como se aquele filho fosse contar uma vantagem para aquela mãe, ela se decepcionasse, ela se frustrasse. E a recepção, ela é tão fria que quase que inevitavelmente acompanhada de inúmeras críticas, porque ela vai tentando depreciar a coisa, e se esse filho ainda não está psicologicamente emancipado dessa mãe, ele não consegue nem sequer valorizar as próprias conquistas, porque elas são tão depreciadas pelo olhar devorador dessa mãe narcisista, que esse filho entra numa espiral de um complexo de rejeição e de desamparo, e que torna-se um desafio de ser contornado. Então, a síndrome de Munchausen por procuração, ela tanto quanto a parábola que eu trouxe da madrasta da Cinderela, né, dos desenhos animados, que praticamente todos nós conhecemos, eles são casos para ilustrar o patamar de adoecimento que eu estou querendo aqui ilustrar com vocês, né? Porque uma mãe vaidosa, ela não é necessariamente narcisista. Dentro desse narcisismo que nós estamos querendo aqui problematizar, nós estamos falando de manipulações. Nós estamos falando de um verdadeiro arsenal de repertório verbal voltado para diminuir, voltado para culpabilizar, voltado para emascular homens, voltado para fragilizar egos, voltados para depreciar autoestimas e confianças, para que de alguma forma esses filhos, eles estejam sempre como satélites numa relação de interdependência com essa mãe dominadora, castradora, narcisista. Entendeu? Então eu quero aqui tipificar, porque obviamente assim como mãe, assim como pai, ou assim como qualquer outro papel que a gente possa assumir na vida social, nós vamos ter pessoas com defeitos, nós vamos ter pessoas com falhas, mas mesmo na limitação da nossa falibilidade, é possível traçar uma linha entre o que seja funcional e entre o que seja adoecido. E pelo menos é o meu desejo acerca daquilo que eu gostaria que ficasse aqui bem caracterizado, para que não sejam feitos recortes acerca de trechos do que a gente fale, e isso entre como uma certa munição para certos filhos, para eles irem lá e tentar uma compensação diante de determinadas frustrações pontuais. Você entendeu? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Eu, quando tinha lá meus 21, 22 anos de idade, meu Deus, eu era doido para dirigir o carro da minha mãe, mas ela nunca deixou. Ela deixava a minha irmã, mas a minha ela nunca deixou, porque ela dizia, olha, eu já vivo com o meu orçamento no limite, né? Se você pegar esse carro, e realmente eu não tinha como sustentar, eu não tinha como bancar o conserto daquele carro, e se você pegar esse carro e você bater com ele, vocês não vão ter como reparar, e eu também não, então eu prefiro não deixar. Eu deixo a sua irmã, porque a sua irmã já trabalha, e a sua irmã, se bater com o carro, aí é com ela.
eu confesso para vocês que naquela frustração tópica, né, e na total limitação da minha imaturidade, né, da época, talvez ouvindo essa temática de mãe narcisista, em nome da minha frustração eu poderia então criar uma associação, né? Mas, meu Deus, hoje eu super concordo com a minha mãe, inclusive a considero extremamente sensata, porque hoje em dia, sobretudo quando a gente chega nesse patamar, eu vejo que se eu estivesse nas mesmas condições de uma limitação orçamentária, ao qual ela mesma, com tanta bravura e de maneira guerreira, foi dando conta ali de cuidar dos 3 filhos, meu Deus, eu faria a mesma coisa. Então, eu sei que existem muitas divergências, existem discórdias, existem frustrações, mas eu vou querer trabalhar aqui para que essa temática de mães narcisistas, ela fique bem tipificado para aquilo que é adoecedor, para aquilo que é doentio. É uma deformação do caráter e que trabalha sistematicamente na direção de interferir no desenvolvimento e na individuação daquele sujeito em desenvolvimento. E quanto mais ele vai apresentando possibilidade de autonomia e de conquista, isso que deveria alegrar qualquer mãe saudável é justamente que para essas mães adoecidas pelo narcisismo, entristece e acaba atiçando nela uma espécie de contrapartida agressiva, no intuito de acusar, de ficar relembrando o passado meticulosamente em relação ao que ela fez, o que ela deixou de fazer, e cobrando isso dos filhos como uma dívida de gratidão, e tendo que sujeitar os filhos ao capricho das vontades dela. Então, ou seja, com isso traduz até que aquilo que ela sustentou e que ela fez para criar não foi nem sequer produto de amor, mas foi um sacrifício visando uma poupança futura, né? Seria uma síndrome de Munchausen à revelia, porque a síndrome de Munchausen por procuração é a necessidade de adoecer o filho para obter vantagens, né? Obter vantagens do ex-marido, obter vantagens do Estado, obter vantagens dos familiares. Já essa síndrome de Munchausen por procuração à revelia é aquela que não necessariamente ela adoece o filho, mas ela sequestra o filho pela culpa, pela depreciação, pelas condenações, pelas críticas assintosas, pelo modo comportamental como ela interage, deixando clara a mensagem que nada que tipifique como realização ou passos dados na direção da maior autonomia desse filho gera nela alegria. Pelo contrário, é um desconforto, e que ela não vivencia para si, mas ela articula inúmeras formas de manipulação. Algumas delas, inclusive, elas começam a passar mal. Eu já lidei com um caso em que a mãe, ela simulava desmaios. E naquilo em que ela era atendida, ela chegava no hospital e começava a dizer que era a maneira como ela estava sendo tratada pelos filhos. Você entendeu? E aí os filhos chegavam lá com todo mundo no hospital olhando com aquela cara virada, né? Do tipo, o que vocês estão fazendo com a sua mãe? E aí os filhos, sequestrados por esse medo de serem mal interpretados, entravam nessa linha de interação pelo medo, para satisfação dos caprichos dessa mãe.
Eu já observei várias formas adoecidas de manipulação, né? E esses filhos, eles vão sendo convidados a uma postura firme de individuação, onde eles precisam transcender, inclusive, a opinião do outro sobre eles. Porque essas mães, no afã de manipular, elas não se podem ver cercadas por determinadas pessoas que, se elas se encontrarem frustradas em relação ao atendimento do que elas desejam, elas são capazes de pintar o demônio nos seus próprios filhos e se auto-vitimar de uma tal maneira que uma pessoa despreparada, sem conhecer os filhos, essa pessoa já passa a odiar os filhos e olha, isso eu já vi. Aí até a pessoa caminhar mais umas 2 ou 3 milhas com a mãe para ela entender que o problema não estava nos filhos, mas sim com aquela mãe, né? Porque aí também tem isso. Nada melhor do que você olhar de perto para você entender a diferença entre discurso e fato, não é verdade? Portanto, meus amigos, eu creio que aqui eu pelo menos me esforcei na direção de a gente delimitar melhor aquilo que eu estou querendo realmente falar pelo narcisismo materno, que é essa exacerbação da autorreferência, onde tudo dela passa a ganhar proeminência em detrimento da existência do outro, em detrimento das implicações da existência do outro, de modo que as preocupações dela são maiores, os sofrimentos dela são maiores, ninguém sofre mais do que ela. Ela se torna uma mestre hábil e exímia na auto-vitimização, na maneira como ela debruça a leitura dela e ela vai identificando cada escorrego, cada lapso, tudo aquilo que no cenário externo surja como corroboração para o modo como funciona a visão de mundo dela. E aí isso se torna altamente meticuloso e complicado. Às vezes até é recomendado nem dialogar com essa loucura, porque ela fica tão visceral que, na maioria das vezes, obviamente pelo papel que ela ocupa, ou seja, de mãe, acaba despertando uma reatividade nos filhos, onde essa reatividade é pautada pelo desequilíbrio, acaba dando ferramenta instrumental para essa mãe aí sim manipular. É preciso de um jogo de inteligência emocional, de emancipação psicológica e de treino numa consistência interna, em detrimento da sustentação do olhar do outro sobre a gente, para o sujeito ele ir conseguindo manejar a relação com essa mãe adoecida sem adoecer-se pela mágoa e pelo ressentimento. Inclusive esse é o meu esforço quando eu encontro filhos debaixo desse tipo de descriação, que eu não posso nem chamar isso de criação.